Aí. A lei do Uno é uma consciência de sexta densidade que vem nos apoiar enquanto seres humanos para entendermos a nossa caminhada aqui no plano Terra. A lei do Uno traz basicamente o olhar ao outro, esse olhar de humano para humano. Ela nos lembra que nós não estamos aleatoriamente aqui enquanto seres encarnados. Somos, sim, um espírito e um corpo físico, encarnados em uma proposta encarnatória para viver mais uma efusão. Esse ser encarnado se espelha no outro ser encarnado, que caminha junto. Nós temos aqui a imensidão dessa compreensão do campo espiritual que nós não é palpável, não é possível de tocar, por isso que gera muita curiosidade, gera muita ansiedade, e principalmente para aqueles que estão no despertar espiritual, que aqui encontrem um amparo, um apoio para entender essa jornada. Nós começamos os estudos, faz 2 anos, né? Desde 2024, nós estamos aí estudando cada capítulo, cada módulo, o ano inteiro, e a gente está nesse processo, né? De conhecimento, de levar também esse conhecimento que fomos adquirindo também nesse decorrer, trazendo para vocês também, de uma forma que seja clara, harmoniosa, dentro também da consciência que a gente tem hoje, a consciência que nos acompanha hoje, né? E esses módulos, essas sessões que foram feitas, que foram gravadas, né, e depois distribuídas, transcritas, né, é a conversação de uma consciência mais elevada com uma pessoa que recebeu essas canalizações. Então, e ela trabalha a lei do Uno. O que é a lei do Uno, gente? É que eu sou vocês somos nós. Nós somos todos um, estamos todos interligados, somos praticamente, viemos todos da mesma fonte, e somos todos iguais, tudo um. Então, e essa consciência do Ra, ele traz para a gente algumas, são as informações que ele traz a respeito desde quando a gente chegou aqui, como é que funciona tudo, os desafios. Então, esse estudo traz para a gente uma clareza. E a cada capítulo vem uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, venha com a gente nos capítulos. Hoje nós vamos estudar a sessão 53 e 54. Então, vem com a gente. Nós vamos falar um pouco agora da sessão 53. Vamos falar resumido aqui. Eu vou falar para vocês o que eu frisei aqui, e nós estávamos em off falando antes, né? Ele trazia essa questão de Morris, né? Esse canalizador, esse médium, que ele trabalhava com a energia positiva, né? E comparando-se quando as pessoas achavam que estavam canalizando, que eu estou recebendo agora aqui uma ideia, um mestre, alguma coisa, e eram as energias de Órion, né? Que elas estavam deturpando, né? Estavam usando de má fé, vamos dizer aqui, né? Usando negativamente a pessoa achando que estava recebendo algum conteúdo positivo, alguma coisa boa, e ela estava sendo manipulada, né? Então, e a maioria das pessoas hoje, se elas não têm essa clareza, elas acabam sendo manipuladas, né? Porque ele falava muito aqui na região as mensagens de amor, as mensagens de esperança. Então, assim, e ele dava essa dica que nós
até pouco tempo estamos estudando, trabalhando. O que você sente quando você recebe essa intuição, essa mensagem? Você sente bem-estar? O coração expande ou ele se contrai? Ele já falava isso aqui naquela época, né? Então, assim, essa forma de você receber essas informações, ela está sendo boa ou não para você, né? Aquilo lá vai estar contribuindo ou está prejudicando você na sua vida? Foi isso mais ou menos que eu peguei, resumindo, por isso que eu falei que o 53 não foi um capítulo difícil, porque eu peguei simplesmente um pouquinho de cada isso. E como a Sara já falou, nós vamos abordar um pouco mais adiante no 55, né? Agora, vocês entenderam alguma coisa diferente, meninas, sobre isso? Só a título de contribuição, então, também no 53, isso que você traz, Ivane, é essa busca do entendimento do nosso sentir. Sabemos que consciências superiores positivas e da luz, elas vão trazer um sentir bom, é algo que contribua para a vida, para nós, principalmente, primeiramente para nós. Ela vai despertar em nós mesmos a busca pela verdade, a clareza, é leve, ao contraponto que o lado negativo vai gerar desconforto, e principalmente se manifesta no nosso corpo físico, que é o nosso invólucro, que é o nosso mecanismo, né, na proposta encarnatória, e que sente aqui essa densidade. Porque como espíritos de luz que nós somos, a gente escolheu estar aqui e a densidade, ela traz todo esse campo. As emoções, vai trazer o contato com o outro, vai trazer o contato com a dor, muitas vezes, que depois, mais à frente, a gente vai trazer aí na leitura dos capítulos sobre essa questão da dor, da catálise. Mas o contato positivo, é a busca pela verdade, descobrir o que eu estou fazendo aqui. Para que estou? E quem você é, né? Saber a tua essência, a tua natural essência, quem realmente você é, um ser de luz, né? A tua essência verdadeira. Meninas, e vale lembrar que todo ser, né, que é de luz, que tem essa consciência de auxílio, essa consciência do todo, nunca invade o nosso campo, né? Então, sempre espera a permissão, espera o contato. Então, aí a gente já é um sinalizador, né? Quando aquela energia vem e invade o nosso campo, ou seja, toma conta, sem a gente estar preparado, ou sem pelo menos a gente buscar essa conexão, a gente precisa olhar com cuidado, né? Isso foi um assunto que foi abordado recentemente e eu trago aqui porque ele cabe, né, aqui nesse assunto da gente se observar, né? Então, muitas vezes a gente acha que está com um mentor, com um guia, e os nossos guias, eles não invadem o nosso campo, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Isso é algo que é muito respeitado, né, em todas as dimensões, inclusive a lei do Uno fala muito sobre o livre-arbítrio. Isso mesmo. E é exatamente isso. Você vai sentir bem-estar, você não vai sentir ansiedade, você não vai sentir angústia, vai sentir pressa de fazer. Ele não vai inflar o teu ego. Tá? Você é o bambambam, bam, bam, você é o, como diz a Rosi, né, a bala que matou Kennedy, né? Mas é sobre isso. O que te acrescenta, né? O que vem? Aquilo faz bem? Vai te acrescentar ou vai te aprisionar? E não tem aquela pressa de já partilhar que cai no imediatismo. Porque, por exemplo, nós estamos agora no 3º livro da Lei do Uno, e agora que nós resolvemos, né, com o grupo, que a gente avançou um passo a mais, que é o compartilhar com as outras pessoas aquilo que nós estamos estudando, porque
mais pessoas, aquele conteúdo também ele se torna mais forte, mais expansivo. Muitas pessoas vão assistir e alguma coisinha ali vai tocar no coração, vai se conectar com alguma fala. Mas isso é um estudo que a gente já vem, né, há 2 anos, a gente já está no 3º ano, então também é algo que a gente observa, quando a gente recebe algo, e a gente já quer ir para o imediatismo e compartilhar, ou quando a gente recebe algo e vai ressignificar aquilo, né? Primeiro internamente, primeiro em nós, e aí depois sim, né? A gente transborda, e aí é aquilo de auxiliar que o Uno fala muito. O que serve para mim, serve para o outro, porque o outro é o nosso espelho. Exatamente. Nós estamos aqui a serviço a outrem, como diz Ra, né? Então, é em função disso que esse canal foi criado, que estamos aqui para compartilhar com vocês, ainda mais nesse momento agora, em que estamos nessa transição. Vamos falar um pouquinho, né, da transição planetária, que estamos aqui trabalhando a energia da quinta dimensão. Então, assim, para haver realmente esse entendimento do que está acontecendo, que tanta gente ouve sobre isso, mas não sabe o que, que é, né? Como é que é? É de passar no pão, é de comer, o que é para fazer, né? Então, a gente toma essa consciência de mostrar que não é o bicho, que não é o apocalipse, que não é sobre isso. Muito pelo contrário, né? É a vida cotidiana acontecendo sobre um outro prisma, sobre uma outra vibração. Que é sobre E exatamente isso, porque, gente, os desafios todo mundo vai passar, tá? E o Ra fala muito disso, da questão da catálise. Então, ele explica muito o que é a questão da catálise. De qualquer forma, você vai passar pelas coisas que você escolheu viver aqui, tá? As que você resolveu passar, trouxe para você passar aqui nessa experiência, porque tudo aqui, gente, é uma experiência, tá? Nós estamos experienciando. É que a gente não se deu conta disso, é que a gente leva tudo pelo outro lado, né? Só começa a apagar incêndio aqui, apaga incêndio ali, surta, mas a nossa consciência ela está experienciando. Então, a forma como você lida com a experiência é a resposta, é a tua cura, é a forma como você lida com essa experiência. E nisso aqui traz algumas coisas com relação a isso, de você, o olhar atento, sempre baseado no teu sentido, teu olhar atento, prestar atenção, viver no consciente, viver presente, conectado com o seu corpo, gente. Se você está desconectado do seu corpo, aí já está até mais difícil, né? Mas conectando com o corpo, você não fica tão suscetível à manipulação, a várias coisas, né? E os nossos estudos também trazem isso. Verdade. E essa questão do livre-arbítrio que a Lauana trouxe, fortemente a gente sabe que a maturação da informação espiritual que vem para nós, antes de entregar, é importante, como a Lauana já trouxe, porque espíritos de luz respeitam o livre-arbítrio, e os não-luz, o nome já diz, é intrusa, né? E sempre lembrar que você que vai estar vendo depois esses vídeos aqui na nossa página, nossa consciência ela é imortal, e o nosso espírito ele sabe muito, desde a fonte, desde a nossa mônada, desde do primeiro momento que a gente veio para cá, nós temos aí informações, e essa intuição que nos guia, que nos conecta com a fonte, que é do nosso coração, que não é da mente, né? Porque a mente consciente é aqui, o ego é a nossa consciência na matéria, mas é o nosso coração, que muitas vezes nós esquecemos, que nos conecta com a fonte. O ego vai ter vergonha de passar a vergonha. E o coração diz, não, faça aquilo. Então, a nossa evolução enquanto espírito, ela nos permite olhar para essa intuição, nos conectar com a sabedoria interna e nos conectar conosco mesmos, que somos os co-criadores da nossa realidade, junto com o Criador primordial.
Então, E aí, voltando... adentrando, né, na sessão 54. Eu queria só, se Exato. vocês não vão falar da 53, eu queria fechar ela. Esse material foi feito nos anos 80, né? Na época era moda, tinha até o filme do ET, né? Então, assim, era moda falar de OVNI. E aqui ele traz o desmistificar dessa questão de contatos imediatos, de OVNI, tá trazendo... Naquela época ele já trouxe por terra que aquilo não era algo positivo, né? Não era algo trazido para positividade, essa questão das pessoas acharem que elas estavam sendo abduzidas, os ratos de laboratório, isso tudo era energia negativa, né? Se houve, se não houve, o que houve deixou de ser. Ele não está trazendo, ele está trazendo a consciência do que nós falamos até então, agora, sobre o que é realmente uma canalização, que é realmente, que não é algo que vem um disco voador aí, furta a cor e vai, não é sobre isso, é algo interno, né? É algo muito mais sensível e não é um carnaval, não é uma folia. Então, assim, ele trouxe isso para mostrar que tudo é simples e que não é essa parafernália toda que fizeram até vários filmes e coisa em cima. Então, a vida é simples e para a gente estar conectado com isso também é de uma forma muito mais sutil. Era isso que eu queria fechar essa... Eu tenho algo para contribuir ainda com a 53, no sentido de que ele enfatiza os trabalhadores da luz, aqueles que servem ao trem, ao outro, não é só aquele que serve a si mesmo, que é um ato egóico, porque a gente não veio aqui para servir somente a nós viemos para servir e auxiliar os seres humanos, e nos auxiliar primeiramente. E os trabalhadores da luz, eles respeitam, claro, o livre-arbítrio de quem chegar até o conhecimento, sem invadir o espaço do outro, sem manipular, sem impor, porque a gente percebe, enquanto trabalhadores da luz, que nós somos trabalhadoras da luz aqui, que a gente não força ninguém a fazer nada, se essa consciência não está ainda no campo de maturidade espiritual, enfim, para ela começar a olhar para as questões dela. E esses contatos das consciências superiores com os trabalhadores da luz também se dão, respeitando esse livre-arbítrio, através das projeções de pensamentos com esses trabalhadores da luz, né? E sim, muitas vezes até aparecem símbolos aí que representam amor, representam fé, representam ressurreição no sentido de olhar para a nossa sombra e expandir mais a nossa luz. Então, Ra, na lei do Uno, enfatiza muito fortemente que o primeiro momento envolve a gente buscar o amor em cada momento. O segundo é ver o Criador nos outros seres. E o terceiro é ver o Criador em um espelho. Gratidão. Nós somos uma centelha, né, meninas? Todos nós, né? Somos uma partícula, uma parte, né? Cada um entende com uma consciência. Somos uma parte da fonte criadora, né? Lembrando que esse, como a Ivani já falou, né? Essa parte é de 1981, e aí a gente acaba trazendo, né? Todo aquele conteúdo do Ra, e também vai comparando agora, né, com aquilo que a gente está experienciando. Então, quando ele adentra nessa sessão 54,
ele traz a informação para nós de que cada ser humano, ele possui diversos guias, né? E esses guias, mestres, mentores, seja como cada um é nominado, né? Eles estão disponíveis para nos auxiliar de diversas formas. Mas para isso, a gente já falou, né? A gente tem que fazer essa conexão e tem essa questão do livre-arbítrio, que é a gente procurar também essa conexão. Então, aqui, né, essa consciência do Ra, ele trazia que tinha um guia que era com a polaridade feminina, um guia com a polaridade masculina, e um guia que ele era sem polaridade, que era essa consciência mais unificada. E ele também traz para nós muito sobre o Logos, e o Logos, ele traz essas radiações de luz, e essas radiações de luz, elas são frequências que formam as densidades, né? Então, a gente está numa consciência maior, e essa consciência maior, ela vai, né, irradiando nessas frequências e densidades. Então, ele traz que o nosso sistema solar, ele é uma radiação de um logos maior, ou seja, é um sistema dentro de outro sistema. Assim, a gente vai se completando, porque se a gente faz parte do sistema, e esse sistema faz parte de outro, e faz parte de outro, né? Então, tudo faz parte. E aí, ele traz para nós que esse nosso sistema solar, ele é uma radiação de um logos maior, ele é um sistema inteligente. E essas frequências que a gente vai recebendo no nosso sistema solar, elas se separam, né, em 7 cores, 7 vibrações. E cada frequência, ela traz uma outra frequência básica. Então, ela vai se subdividindo, né? São sublogos. Então, o ser humano, ele pode ter, sim, o seu corpo ativado nesses raios. E a gente pode, assim, servir, né, como a Elisângela comentou, a si mesmo e servir aos outros também através desses raios, né? Essas dimensões, essas densidades que a gente vai desenvolvendo no nosso corpo e que ele vai falar na nossa vida, enfim, ele vai falar um pouquinho mais. Então, o nosso sistema solar, ele abriga o quê? Os seres humanos, dentre outros seres, né? E essa inteligência, ela pode, assim, ser modulada ou distorcida. Veja bem, a gente tem a escolha, né? Afetando a personalidade e também precisando de uma conexão mental maior, né? Para a gente desfazer essas distorções que a gente vai recebendo a todo momento, para a gente o quê? Se conectar com essa inteligência maior, né? Então, aí também já está uma parte do nosso aprendizado. A gente internamente entendendo o que é uma distorção da nossa missão, do nosso aprendizado, da nossa consciência, e o que é uma consciência que vai sendo modulada no nosso caminho, né? No nosso andar, na nossa consciência. Porque a gente está, como a Cris trouxe, a gente está o tempo inteiro vivenciando uma experiência. E aí a gente está aprendendo e ressignificando com aquilo. Então, ele traz aqui que o ser humano, ele torna-se ciente do processo quando ele desenvolve essas habilidades que aproxima do Criador, que é o que o livro traz aqui, o amor compartilhado, o ver o outro como uma parte nossa, o que eu faço para mim afeta outras pessoas, o que as outras consciências fazem também me afeta, né? Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades para chegar numa consciência próxima a essa consciência do Criador. Porque ele traz aqui que nós somos uma pequena parte do Criador, né? Nós somos aquela centelha divina. E a gente precisa unir o pensamento, o sentimento, a ação ao Criador, né? Ou a gente precisa harmonizar quando a gente já tem isso desenvolvido, né? Com aquele pensamento original, aquele pensamento da fonte criadora. E isso se faz através de uma frequência ou de uma vibração, porque a gente sabe que a gente é um campo eletromagnético. Então, nós estamos o tempo todo o quê? Emanando, né, energia para
para os outros e recebendo, ou seja, recebendo e emanando, né? Então, a gente é também energia, essa energia é frequência e vibração. E ele traz que isso de manter, né? E aí a gente pode levar para a consciência que é a coerência que a gente vem estudando, né? Isso requer o quê de nós? Disciplina. E há muitos anos atrás também veio estudos que uma das coisas que a humanidade mais precisa desenvolver aqui é a disciplina, né? Então, ele traz aqui que isso requer disciplina da personalidade para ter essa conexão. Ou seja, aquele momento de introspecção, de silêncio, de aterramento, de centramento, ele é diário, né? É como tomar banho, é como comer. Isso tem que ser leve, não pode ser um peso para a gente viver. Então, quando a gente traz a espiritualidade para a vida, para o dia a dia, para o comum, a gente integra isso de uma forma leve e tranquila, né? Como a Cris trouxe antes da gente começar aqui, aquela respiração, aquele centramento, aquele voltar para si, né? Então, para concluir aqui, ele traz que todo o potencial ele está disponível também nos nossos centros, né, de energia e no macrocosmo. O Logos, ele cria a luz cria os níveis energéticos e daí traz os estados catalíticos, que aqui nos trouxe um pouquinho das experiências. Então, o ser humano ele pode escolher também, inclusive, que ele quer um bloqueio em qualquer energia, né? Ou se ele quer expandir, né? Isso em si. E tem, assim, uma frase que eu até vi aqui, que eu achei muito bonita, que faz muito sentido. Ele fala que o complexo, né, mente, corpo e espírito, que é o nosso corpo aqui, a nossa alma, é o que a gente está aqui encarnado, não é uma máquina. Ao invés disso, poderia chamar de um poema sinfônico, uma sinfonia, né? A gente é praticamente uma sinfonia. Mas só precisa aprender a tocar a gente, né? Que lindo, porque a gente esquece que a gente não é uma máquina. Hoje em dia tudo está tão mecânico, né, meninas? Está tudo com fórmulas, com tipos, com trejeitos, e a gente tem que lembrar que a gente não é mecânico. É como se as pessoas, como a gente entra numa rotina, entra num padrão, é como se fosse um robô, né? Mudar esse conceito. Você é uma sinfonia. Você é harmônica, uma sinfonia. Falando em sinfonia, volta-se à origem da nossa essência. Qual é a essência? Qual é a origem da nossa essência? É o som primordial. É o som primordial. Então, nós começamos pela vibração. Então, quem que chegou primeiro? O som. Então, assim, nós somos música em movimento. E você pode perceber pelas músicas, né? Escutam Beethoven, escutam Mozart, uma música clássica, ela alinha você, ela estabiliza você, a música. Gente, se soubesse a importância da música clássica, se soubesse como isso estabiliza o campo, porque ali são notas, são frequências, e ela entra em contato com o nosso campo eletromagnético e estabiliza o nosso campo. Sim, e tu sabe, Cris, que a gente é água, né? Então, o som entra no nosso corpo, ele faz aquela sintonia com a água e nós somos cristais, porque os nossos ossos, né? Dentro dos nossos ossos são cristais. Então, imagine esse campo ressoando, né? Com a música clássica, a vibração que a gente tem, né? Aquilo vai se harmonizando mesmo. E o nosso corpinho lá dentro gritando, eba, eba, eba. É por isso que a música cura, né? Por isso, cura. Isso. Por isso que o Ra enfatiza a importância da meditação, dos sons, dos solfejos, dos mantras, para a gente entrar em mais conexão. Todos nós temos um corpo elemental também, nós viemos com um corpo elemental, água, terra, ar, né? Os quatro aí. Fogo. E o que acontece? O fogo. E o que acontece? Isso entra em ressonância com essa natureza divina nossa. E essa disciplina que a Lauana falou,
a disciplina em buscar essa verdade, como já foi falado lá. Isso. E a vontade que a gente tem de criar a nossa realidade também, ela deve estar atrelada também com a nossa responsabilidade, de a gente sair daquele papel de vítima, muitas vezes, e se colocar como o co-criador da nossa realidade, né? Isso. E que, como a Lauana trouxe, nós somos aí o sub do sub do sublogos. A nossa existência, ela, como eu falei antes, não é aleatória, né? A gente está aqui como uma parte do próprio Criador, também já reforçada, né? Isso. E o que o Ra traz também sobre a nossa questão evolutiva enquanto espíritos, a cada reencarnação, que o objetivo máximo da evolução nossa é promover a individualização dos seres, né? Essa individualização não é eu sou separado, não é a dualidade. Eu sou um com o Criador, sim, uma partícula, uma centelha. Mas a individualização no processo de autoconhecimento, autorresponsabilização, né? E isso só acontece com a autoconscientização, né? E essa sabedoria divina, ou uma, digamos que iniciação espiritual, quem está no despertar, ela só é capaz de ser proporcionada nesse movimento mesmo, né? De autoconhecimento, busca por se entender enquanto sujeito e na interação com o outro. Perfeito. Eu frisei uma parte aqui que tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando agora, né? Que é essa questão do enraizamento, né? Ele fala aqui da estrela norte, da estrela sul, e aí ele explica que vem a partir dos pés, do campo eletromagnético, a energia que sobe através dos pés, vai para toda a espinha, alinhando os chakras, que ele fala de centros de energia, né? E aí, para mim, eu fiquei, meu Deus, a gente está fazendo isso, né? De trazer esse alinhamento da nossa grade, do nosso... E ele já falava isso há décadas atrás. Então, assim, de você se aterrar, de você trabalhar, estamos na matéria, então vivendo na matéria, e a importância aqui ele frisa novamente que em capítulos lá atrás ele já falava bastante, né, dos centros de energia, da importância de frisar, de equilibrar os chakras, né, que é a energia que vem da Terra, que ajuda a equilibrar, que é o que a gente trabalha com a energia de Gaia, né, que a Rosi nos trouxe tão sabiamente com o trabalho da ancoragem. Então, gente, olha só, né, ele falava isso. E ele traz também, ele fala um pouquinho do livre-arbítrio, né? Ele fala assim, que o livre-arbítrio, ele não desaprova nenhuma escolha. Não é sobre bom, ruim, mal, né? Bem ou mal. E ele também traz a lei da confusão para um ser livre alcance as energias de cada ser humano, né? Então, ele traz que fica uma prioridade de cada um, porque somos livres, ativar ou bloquear cada um desses centros de energia, assim como refinar, né, o equilíbrio entre essas energias para trazer ou para ressoar, né, clareza, sintonia, harmonia com cada outra energia. Então, ele traz para nós que esse equilíbrio, que vem através da nossa própria escolha, né, ele traz essa sintonização, que é harmonizar o próprio self. Então, um ser humano, ele tem os seus centros de energia balanceados. Quando ele tem, né, os centros de energias balanceados, ele sente o Criador em harmonia, né? Então, a gente sente o Criador só no próprio fato de existir, de acordar, de viver mais um dia, de entender que tudo está certo, que tudo sou eu que escolho. E quando a gente olha as coisas que a gente não gosta, a gente não olha com aquela energia da briga. A gente olha e entende o porquê que a gente está passando por aquilo. E daí ele traz para nós que quando a gente está em desarmonia, a gente vivencia o quê? A baixa energia. E ele traz como uma energia de sobrevivência, né? E essa energia de sobrevivência, muitas vezes,
a gente percebe ela no nosso corpo físico, que é quando a gente está naquela consciência 3D, que é a luta ou fuga, que é a sobrevivência, que é o brigar, que é o discutir, que é eu achar que eu sou vítima de tudo, ou enfim, né? Essa consciência. E aí ele traz essa questão da catálise, que já foi comentado aqui, né? Que a pessoa, quando ela está mais consciente do processo que ela está passando e que ela está vivendo, ela passa menos tempo dentro da catálise, não que ela não vá ter, mas ela fica menos tempo na catálise, porque ela transforma o processo que ela está passando em poder de ação sobre si. E ela começa a vibrar em conexões superiores, ou seja, ela entra na catálise e ela sai da catálise, sem brigar, sem gritar, sem achar que o mundo está contra ela, enfim, né? É uma consciência que a gente vai estudando e vai aprendendo a conviver. Então, ele diz assim, quanto mais avançado e consciente, menos catálise a gente fica emaranhado. E até que chegue ao nível dessa consciência, né? Onde toda catálise se torna uma escolha. Eu fico consciente que eu escolho todos os processos que eu estou passando, mesmo, né, vivendo aquela catálise de algo. Essa escolha, ela começa a ser consciente para quê? Para o crescimento, né? O crescimento do próprio ser. E a gente usa a catálise como um processo de evolução. A gente não briga com os processos, né? E aí a gente polariza, quando a gente polariza a catálise para o negativo, né? Porque não é todo dia que a gente está bem, a gente oscila o tempo todo. Então, quando a gente potencializa para o negativo, entra o quê? A sobrevivência, o sofrimento, ele começa, ele traz a separação, e ele traz o quê? O controle. Eu querer controlar tudo, querer controlar o comportamento das pessoas. A gente quer que tudo seja controlável, e não é, né? Então, a gente cria o quê? A gente cria uma riqueza. Só que essa riqueza, ela até vem para a nossa vida na forma de controle e poder, que a gente quer dominar o outro. E aí, a gente vê que não é, né, sobre isso. E aí cria o quê? Aquela condição dolorosa, que é a raiva, o ódio, a frustração, a comparação, né? Eu tenho tudo, eu tenho poder, eu tenho riqueza, mas eu fico aprisionada naquela comparação o tempo todo. E aí ele traz, né, que o propósito da gente estar aqui, como vocês já falaram, é a evolução. E essa evolução, né, meninas, ela acaba... É uma evolução da mente, uma evolução do corpo e uma evolução do espírito. E essa evolução, ela se faz junto, né? Eu não vou primeiro ficar maravilhosa no corpo, depois eu vou cuidar da emoção e vou largar, depois eu vou cuidar da mente e vou largar. Um pouquinho todo dia, porque não é perfeição. A gente não precisa estar perfeito, a gente tem que estar inteiro. E constância, né? E fazer um pouquinho por dia, que a gente já falou antes, que é a disciplina. A disciplina nada mais é do que uma constância. Você começa algo que você quer, você continua. É um pouco por dia, até que aquilo lá crie musculatura e você consiga fazer mais e melhor, né? Que a experiência também, conforme você vai fazendo, vai ficando bom, vai ficando melhor, porque é a prática que vai levar à perfeição. A perfeição que não é sobre perfeição, né? É sobre vocês dar o melhor de si, né? Só isso. E só para complementar, o Riley traz para nós que a gente não precisa vivenciar a catálise, mas que, vivenciando uma catálise nos nossos processos, seja qual for, essa catálise ela vai trazer para nós o desejo de evoluir, ela vai trazer para nós o desejo de melhorar, o desejo da gente se aprimorar. Mas a gente não precisa dela quando a gente tem essa consciência. Só que quando a gente vivencia, então que o processo também pode ser bonito na catálise. E a catálise ela é um programa desenvolvido para o ser humano. Seja ciente e ouça a voz interna da catálise. Sim,
A nível evolutivo, nós escolhemos essa catálise, entre aspas. De acordo com o nosso nível de consciência, a gente vai passar por ela com mais leveza ou não, como você trouxe, a nível de sobrevivência. Aí eu fico num campo de raiva, fico num campo de medo, de dor, então eu vou ficar naquele campo. Quando evolui a nossa consciência, a gente vai percebendo, não, mas essa dor, ela vem da onde? Do quê? Qual foi o gatilho que acionou essa dor? Isso é meu? Quando eu percebo o ambiente, as pessoas que me rodeiam, com quem eu divido minha casa, os grupos que eu frequento, eu estava assim quando eu cheguei nesse lugar? Não, eu não estava, eu estava bem comigo mesma. Ok, por que eu mudei? Então, nós sabemos que estamos no inconsciente coletivo e somos suscetíveis à vibração do outro. Nosso campo eletromagnético é 6 metros da outra pessoa, nós estamos dentro do campo eletromagnético da mesma pessoa, da outra pessoa, sentindo o que essa pessoa também está sentindo. Claro, nós precisamos aqui orar e vigiar e ancorar a nossa frequência. Por quê? Porque mesmo que eu tenha empatia aí, esse amor que o Rá tanto traz e que a gente sabe que a gente vivencia enquanto seres humanos, porque sabemos, né, meninas, que esse termo amor e designação amor é de agora, não é de agora. Na verdade, nós seres humanos designamos o amor. Na supradimensionalidade não existe designação de nada, tudo é frequência, né? Então a palavra amor, ela é tridimensional, né? Então esse amor eu posso ter pelo outro, e muitas vezes essa empatia eu acabo ficando na dor do outro, e daí eu não respeito a mim mesmo e não respeito o outro, porque se ele tem o processo para viver, esse é o movimento da alma dele. Então essa catálise seria as experiências que, entre aspas, sejam de dor ou não, que a gente escolheu passar para a evolução da nossa alma. E reforçando só o que a Lauana trouxe, eu achei bem bacana, assim, até coloquei no grupo ontem. O que eu estou passando nesse momento na minha vida? Fazer a pergunta interna. Qual é a lição de amor e sabedoria que essa situação está me oferecendo? Que daí a gente aqui volta para a alma e sai do ego. Porque o ego, ele não quer entrar em sofrimento, ele não quer avançar, ele não quer ir para o diferente, ele quer ficar no campo do conhecido. A alma sente aquela inquietação de buscar, e não, mas eu não, mas tem mais lá, vamos fazer aquele curso, vamos ouvir aquela terapeuta, vamos fazer uma terapia, vamos fazer uma sessão. O ego diz, não, mas imagina, tu vai investir quanto numa sessão? De autoconhecimento, de limpeza, de evolução da tua alma. Aí a alma já diz, não, vai lá que tem coisa boa por aí. Por quê? Porque como o espírito eterno já viveu tantas coisas, ele sabe que vai encontrar. Sabe o caminho. Sabe o caminho. Né? E a gente só precisa parar para ouvir internamente o que é acompanhar o barulho externo. E é isso. A catálise são esses desafios que todo mundo tem, cada um tem os seus, do cotidiano, do dia a dia, de acordar de manhã e acabar a luz, ter que tomar banho gelado, né? A ter que furar o pneu no caminho do trabalho. Não importa. Não importa os desafios, não importa o que a gente tem. E é você escolher como você vai passar por eles, né? Pegando aquilo como um ensinamento, que nem a Lauana trouxe, né? Ou reclamando que, coitado de mim, olha ali a vida, né? Então, no dia a dia, no pega para capar, né? É quando você olha se você está vivendo, se está no piloto automático, ou como que você está fazendo a sua vida acontecer. Que a nossa intenção é justamente trazer esse conhecimento de Ra para o dia a dia, para o aqui e agora, para as coisas básicas do dia a dia. Isso, né? Se pensarmos... Só finalizando, ele então traz para nós muito essa consciência dessa aula, que é para a gente cuidar dos nossos centros energéticos, isso é muito importante, né? Esses campos de energia que nós temos aqui, porque nós também somos um sistema dentro de outros sistemas. Então, quando a gente cuida desses centros de energia, né, a gente harmoniza os nossos centros de energia, que é o nosso veículo, a nossa casa, esse corpo aqui, ele veio para viver essas experiências, e saber que o
nosso corpo, ele é um portal de acesso, né, para essa infinidade da inteligência do Criador. Isso mesmo. Só reforçando essa questão da evolução e que a gente falou sobre o modo sobrevivência, que me vem muito dessa sessão também, é que a reatividade, ela é de um cérebro reptiliano, o modo de sobrevivência. Enquanto que nós estamos em termos de evolução planetária, já com o nosso neocórtex aqui desenvolvido para perceber os campos que a Lauana trouxe antes, de que, como eu passo por essa experiência, eu vou soltar os pezão lá na pessoa, ou eu vou, reformular, dar um passo para trás, né? Então, isso faz parte da nossa jornada evolutiva também enquanto planeta. Nós falamos antes sobre a quinta dimensão, né? E nós estamos na terceira dimensão planetária há muitos anos. Entramos para a quinta dimensão consciencial. As meninas passaram também agora recentemente pela formatação aí da ancoragem 5D, que traz muito fortemente isso. E essa quinta dimensão consciencial, ela é o quê? Ela é de muito mais amor, menos julgamento com o outro, mais autorresponsabilidade de si consigo mesmo, e tudo é o ser e não é o outro. E tem muito mais coisas, né? Mas reforçando o 53 aqui, o 54, perdão, e as disciplinas da personalidade, que eu anotei aqui, 3 passos essenciais que o Ra traz também, é conhecer a si mesmo, a gente já falou sobre isso, aceitar a si mesmo, por quê? Porque nesse processo vai ter momentos de negação, primeiro da nossa sombra, primeiro das questões que nós vamos vivenciar no dia a dia, a gente não vai aceitar muitas vezes, a gente vai brigar, a gente vai querer, enfim, fugir, né? A aceitação de si mesmo, porque se você escolheu e você está aqui para evoluir, e você vai passar pelos processos, aceitar a si mesmo com amor. Esse amor primeiro a si mesmo. E tornar-se, claro, o próprio Criador, junto com o Pai, enfim, na nossa frequência, na nossa entrega, no cotidiano, na vida diária aí, nos nossos perrengues. É sobre isso, trazer para o dia a dia, trazer para o aqui e agora. Isso. Você está agindo ou reagindo? Perfeito. Agindo ou reagindo. O que ele traz também, que a Lauana trouxe sobre os centros de energia e a harmonização desses nossos centros, é que a proposta também é de que a gente harmonize eles, e principalmente o nosso raio índigo, que é o terceiro olho, cada vez fique mais, né, ampliado, para a gente conectar muito mais com a fonte criadora, com a infinidade inteligente, e trazer isso para as nossas vidas. Então, o nosso terceiro olho, a grosso modo, é esse, a pineal, a nossa pineal, e é o olho que nunca dorme, é o olho que está, nossos olhos físicos fecham, ele está aberto, e é a nossa intuição que nos conecta com a fonte, e que traz aí as informações, que muitas vezes parece bobeira, mas é a nossa centelha conversando conosco mesmo. E ele fala muito também do raio verde esmeralda, né? Que é a nossa chakra cardíaco, que é onde estão as curas, né? E a cura é o quê? Pelo amor. Pelo amor. Colocar uma pitada de amor em tudo. Principalmente na vida. Muito. Eu achei bem interessante também quando ele traz sobre os bloqueios dos centros de energia, no qual a gente muitas vezes está em contato com outro ser que não está muitas vezes na mesma frequência que a gente, o quanto isso também nos afeta, não é? Somos antenas, né? Isso. Aí traz também a questão da relação sexual, né? Da questão de se sentir
porque a relação sexual é a nossa forma mais íntima e mais vulnerável. Porque Onde você pode usar aquela energia do chakra sexual para você manipular o outro, né, e usar ou para controlar o outro, ou você pode usar ela como um encontro de alma. Isso. Perfeito. Manipular e controle do outro. E o objeto, né? Quando a pessoa se sinta como, às vezes, um objeto aí, não uma troca, né? E no livro 2, se não me engano, o Ra traz isso sobre o Criador experiencia nos nossos corpos físicos esse amor da energia da infinidade inteligente. Exatamente. Porque toda essa energia, quando ela é muito bem canalizada, e começando a falar do primeiro chakra, né? De toda essa questão. É uma explosão, né? É uma explosão de tudo, de amor, porque começa pelo amor assim, né? Perfeito. Então, se você se ama, você vai ser compatível a alguém que te ame também, né? Então, se não for pelo amor, né? Que seja pelo amor. Então, também, quando você vai fazer, que faça pelo amor. Então é isso, né, gente? E como o nosso amado Ra fala, né? Ele fala que sempre quando ele encerra as canalizações, eu os deixo, como é que ele fala aqui, ó? Fala, Eu deixo meus todinho. amigos no amor e na luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do uno infinito Criador. Adonai. 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 Então, gratidão a todos. Gratidão. E aguardamos vocês no próximo. Nós temos um encontro uma vez por mês, então logo vocês terão mais conteúdo aí. Bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Ok. Fechou aqui. Parei. Oi, meninas, fomos muito bem, né? Foi muito bem. Parou, Ivani? Parar. Parou? Parar.